Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês como foi a minha tentativa de upar One Piece em uma wiki. Para contextualizar, eu entrei em uma wiki e comecei a fazer posts para upar One Piece aos poucos, e o resultado não foi tão bom, foi até estressante, mas eu acho que dá um bom conteúdo para vídeo e vocês vão gostar de assistir. Eu não vou mencionar o nome da wiki, pois sinceramente eles não merecem engajamento. Eles já tiveram vários problemas de negacionismo em outras obras, e aproveitam para receber atenção e crescer a wiki, mesmo com má fama. E eu também não quero que ninguém vá atacar a wiki, apesar de tudo que aconteceu, tem muita gente boa como vocês vão perceber durante o vídeo. O motivo de eu começar isso foi por conversar com um ADM, que no início discordava de One Piece acima de Multicontinental, mas após alguns debates passou a concordar não só com Luffy Star, mas também me ajudou a calcular o GBE do planeta para perceber que destruir ele seria Larg Star, e mais do que isso, alcançou o resultado do Fistolar System através dos multiplicadores. Isso é algo que eu pretendo falar no canal um dia, mas não no momento. Por enquanto, a prioridade é mostrar os feitos que facilmente passam de Star, fazendo todos perceberem isso, para depois começar a desenvolver os tiers acima. Todos os feitos são casuais, e os personagens não demonstraram esforço ao realizá-los, então os multiplicadores são coerentes, mas como eu disse, não é o momento certo para isso, e vocês vão entender todos os feitos e argumentos nesse vídeo. Após isso, eu decidi começar na wiki fazendo um post sobre o buraco negro do Barba Negra funcionando igual ao real. Para ser sincero, eu não sabia se isso realmente seria aceito, mas eu fui a fundo para encontrar mais evidências, li os requisitos que essa wiki considerava e fiz o post. Nele, eu falei sobre como o Oda colocou a foto de um buraco negro real no Magazine 10 para representar o de Barba Negra, e no Magazine é dito que nem todos os fenômenos de One Piece são fantasia, alguns deles são reais, e isso se referindo ao próprio buraco negro do Barba Negra, para após explicar sobre ele. Falei sobre a gravidade dele ser dita infinita, o que reforça o fato de ser inescapável, e também os buracos negros da vida real são ditos possuírem gravidade infinita por ser muito alta, mesmo que não seja realmente infinita, e aqui é a mesma situação. No databook, também fala que ele pode engolir tudo e esmagar ao nada, provando que ele também pode demolir as coisas como os reais. E também falei sobre como ele controla o horizonte de eventos e por isso só afeta uma pequena área, e não sai por aí destruindo o planeta. E ainda sobre o próprio Oda afirmar que a diferença entre ele e um real é que ele pode devolver os engolidos. Impressionantemente, esse post foi aceito pela wiki. Recebi algumas discordâncias, especialmente pelo moderador de Naruto, uma incrível coincidência, e também pelo dono da wiki, que também modera Naruto, One Piece, etc. Mas após um bom debate, eles se tornaram neutros. E tivemos muito mais votos positivos. Sendo assim, o buraco negro foi aceito como um real, porém apenas como outlier, então eu não uparia ninguém ainda. Nós aqui no canal já sabemos bem que isso não deveria ser um outlier. Se isso fosse um feito planetário, também existe a afirmação do Barba Branca de destruir o mundo, então ambos são consistentes, mas é claro que não seria fácil assim. E é aqui que eu coloquei em prática a próxima parte do plano. Agora foi a vez do filme Red. Eu fiz uma postagem a respeito dos feitos do filme Red serem canônicos, e sinceramente, eu estava esperando ser recusado, porém o resultado foi impressionante. No post, obviamente eu elaborei bem mais, e caso tenha interesse podem pausar o vídeo ou mesmo eu posso mandar o link do post na wiki, só peço que não ataquem ninguém ou façam algo de errado por lá. Eu mostrei como o filme Red é o filme com o qual o Oda mais se envolveu, mais até mesmo do que o Strong World, que já foi declarado canon e aceito na wiki há muito tempo. Mostrei como a outra é canon, as informações do filme foram declaradas canônicas e o próprio diretor afirmou que o filme seria tão importante quanto o mangá. As habilidades demonstradas no filme são canon. O Oda já rejeitou outras ideias de filme que fugiram do power scaling da obra, mas aprovou esse. E por fim, o argumento principal. O próprio Oda anexou notas para mostrar como os personagens iriam agir, suas ações e capacidades. Ou seja, nenhum feito foi colocado sem aprovação do Oda. Nada fugiu das capacidades dos personagens, já que ele mesmo cuidou dessa parte. Então não tem motivos para os feitos não serem capacidades dos personagens. Sendo assim, meu post recebeu uma aprovação unânime, sem nenhuma discordância, e isso rapidamente foi aceito. Vocês que são do canal já sabem como funcionam os feitos do filme, acredito eu, mas é claro, esse seria meu próximo passo rumo ao upar One Piece, já que eles ainda não sabiam. Bom, nessa wiki já havia um problema que é o tamanho do planeta. Na verdade, um ADM dela já fez o melhor cálculo de pixels do tamanho dele, e chegava a ser maior do que o Sol, como todo cálculo consistente. Apesar disso, houve muitas discussões e eles simplesmente passaram a considerar o tamanho da Terra sem usar nenhum cálculo, simplesmente para evitar brigas.
Apesar disso, a minha intenção agora seria upar One Piece planetário, o que já seria um grande marco para a obra, que é geralmente considerada apenas multicontinental por todos os lugares. Sendo assim, eu preparei o post da melhor forma, com todas as scans necessárias. Primeiro, eu falei sobre o Tot Música, que podia conectar o Uta World com o mundo real, como a Uta enviou 60% da população mundial, que são mais de 87 trilhões de pessoas, como o Uta World, após ser conectado com o mundo real, estava afetando fisicamente e afastando tudo em volta, a ponto de que o mundo real estava sendo destruído através da colisão das duas dimensões. O Tot Música também destruiu instantaneamente o planeta de One Piece dentro do Uta World quando atingiu a sua primeira forma, feito casualmente planetário considerando o tamanho considerado da Wiki. O Tot Música destruiu o mundo dentro do Uta World, e isso dá contexto para a citação de que ele é capaz de destruir o mundo do Databook 4 Billion. E o Uta World foi destruído após a derrota do Tot Música. Além disso, eu também mostrei como a Uta gastava força física para manter o Uta World, ou seja, mais um feito casualmente planetário. Eu já esperava a possibilidade de vir alguém com esse argumento de que Akuma no Mi seriam hacks, e já tinha preparado também as scans que provam que poderes de frutas escalam diretamente o físico do usuário, e caso queiram ver tudo sobre isso e entender melhor, meu vídeo passado é justamente sobre esse assunto. Após isso, eu mencionei como além desses feitos nós também temos o buraco negro, que com a ajuda de um ADM foi calculado para planeta grande. Esse cálculo foi feito utilizando como base o buraco negro que ele utilizou para destruir a cidade, então é um feito planeta grande realizado casualmente, e o buraco negro já tinha sido aprovado, só era um Outlier, então com a ajuda de todos os novos feitos não tinha mais motivos para ser um Outlier. Após isso foi a vez do Barba Branca. Eu comecei refutando um argumento que já vi usarem, que é de ser uma hipérbole por conta do Vivrecard. No Vivrecard, é dito que ele tem o poder para destruir o mundo, mas isso se refere apenas a título e não a nível de poder, mas na verdade isso é uma interpretação errada. O que realmente fala é que ele ser chamado de o homem mais forte é um título, e não necessariamente ele é o mais forte, e a biblioteca de Ohara já esclareceu esse engano em seu Twitter, falando que isso se refere a ele ser o homem mais forte do mundo. E essa citação foi tirada da novel do Ace, onde menciona que o Barba Branca é o pirata mais forte, mas fala que não é fácil definir a palavra mais forte, e fala que o Kaido seria o mais forte no 1 contra 1, enquanto o Barba Branca é o pirata mais forte da forma como ele viveu. O Barba Branca já tremeu o mundo inteiro com golpes casuais, e isso é reforçado no Databook. Com base no cálculo de tremer a Terra, considerando a magnitude 8, ele já pegaria pequeno planeta, sendo que para destruir a Terra, como é dito, precisaria de uma magnitude muito maior. E isso considerando o tamanho da Terra, pois sabemos que é muito maior. Além disso, a citação do Barba Branca ganha contexto. Só com ela, não podemos saber se ele iria destruir a Terra inteira. Porém, o Tot Música também tem uma citação de destruir o mundo, e ele realmente faz isso. Ele destrói o planeta de One Piece dentro do Uta World, e ainda iria destruir o real através da colisão das dimensões. Após eu postar, recebi vários comentários de concordância. A primeira discordância é de um cara que literalmente postou que é contra o One Piece no Twitter, então eu nem dei importância. Depois disso, começaram a surgir neutros, que simplesmente não concordaram por ser um grande upgrade. Agora finalmente começou a real discussão com a entrada do moderador de Naruto. O primeiro argumento foi que a declaração do Barba Branca não é sobre destruir o planeta e sim acabar com a vida na Terra, enquanto ignora todos os meus argumentos. Eu concordo que a declaração do Barba Branca, sozinha, não serve como feito planetário, e sempre deixei isso claro. No entanto, o argumento principal foi que ele possui a mesma citação do que o Tot Música, e o Tot Música realmente realizou o feito de destruir o mundo, então não tem motivos para a declaração do Barba Branca ser diferente. Além disso, também mencionei como ele estava tremendo e oscilando a totalidade da Terra, mas basicamente, isso é um feito terciário e realmente não importa aqui. Como eu já disse no post, o Barba Branca apenas escala aos outros. A fruta dele é dita como ofensiva absoluta, ou seja, ele escala acima do Barba Negra, criando buracos negros, e a Uta mantendo o Uta World, então de qualquer jeito ele já seria planetário. Mas eu reparei como eles iriam focar muito no Barba Branca, mesmo que eu não dei relevância para isso no post, simplesmente para fugir dos feitos reais. Enfim, o próximo argumento foi de que o buraco negro é apenas hacks e não se escala ao físico, e eu falei sobre a Akuma no Mi escalar ao físico do usuário, mas eu vou explicar novamente quando chegar nas minhas respostas. Após isso, ele declarou sua discordância, dizendo que sabia que iriam tentar dar upgrade no verso usando o buraco negro e os filmes. Qual é o tamanho do Uta World? Por que ele está sendo levado em consideração como dimensão planetária, ou ao que tudo indica maior? Essa foi a primeira dúvida, e eu achei muito engraçado ignorar todos os meus argumentos no post.
Literalmente, a obra retratou o Uta World possuindo o mesmo tamanho do mundo real, e eu coloquei isso no post, é claro, mas ele basicamente ignorou isso. O próximo argumento é que a destruição do mundo real através da colisão com o Uta World não seria um feito de AP, e sim de destruição ambiental. E realmente, isso é um ponto que eu vou concordar e provavelmente o único. A questão é que se a colisão do Uta World iria destruir o mundo real, é porque ele é físico, e estava literalmente destruindo o mundo real. Então, isso valida mais ainda o feito da Uta em manter a dimensão e do Tote Música de destruir a mesma. Após isso, os ADMs que já estavam argumentando junto deram seus argumentos a respeito do Uta World, como o fato da Uta transportar 60% da população mundial, mas o argumento foi que não é necessário o tamanho do planeta para abrigar a população da Terra. E isso até seria verdade se literalmente não fossem 87 trilhões de pessoas. E mais do que isso, eles foram transportados para o mesmo lugar que estavam e não perceberam uma mudança de mundo. Mas eu refuto todos esses argumentos. Primeiro, eu já mostro o mapa que mostra como as pessoas estavam sendo transportadas para o mesmo lugar. Menciono como o mundo inteiro estava sendo transportado e mostro como ambos foram representados possuindo o mesmo tamanho. E eu acreditava que não havia formas de discordar disso, já que literalmente ele foi mencionado possuindo o exato mesmo tamanho do mundo real. Seria necessário muito negacionismo para ir contra isso. Eu falo que concordo com a colisão dos dois mundos ser uma destruição ambiental, mas a questão é que primeiramente isso prova que o Uta World é físico. Literalmente ele iria destruir o mundo real, e em segundo lugar, o Tote Música realiza o mesmo efeito em ambos os mundos. Mas eu falo que isso nem é o principal. Literalmente o Tote Música destruiu instantaneamente o planeta, o mesmo que uma réplica da Terra de One Piece, ou seja, um feito inegavelmente planetário, e a Uta mantém através da força física a dimensão em que ela replicou o planeta, obviamente mais um feito planetário. Agora é sobre a questão dele chamar de hacks. Eu mostro como todos os feitos dos personagens narrativamente são tão fortes quanto sua Akuma no Mi, já que podem aguentar seus próprios ataques. E eu também cito o melhor exemplo que eu já encontrei disso, o Blueno. Ainda no filme Red, sofreu uma mutação corporal pelo poder da Uta. E ele se tornou quase incapaz de usar seus poderes, sendo que ele conseguiu criar apenas um pequeno portal com uma pequena duração. A única mudança que ocorreu com ele foi o físico. Apenas por ter um corpo mais fraco, ele se tornou incapaz de usar sua Akuma no Mi apropriadamente. Ou seja, literalmente foi demonstrado que a quantidade de poder que os personagens podem aplicar nos poderes é perfeitamente equivalente ao físico deles. Além disso, eu também anexei a fala do Luffy, que fala de forma literal que poderes e Akuma no Mi são tão fortes quanto o seu usuário. Então, discordar disso é basicamente tentar negar a narrativa do mangá, e simplesmente, ilógico, ir contra o que o próprio mangá afirma. Mas a discussão sobre isso não vai acabar aqui, como vocês verão. Agora, depois de ver que eu refutei os argumentos a respeito do tamanho, o novo argumento foi que é uma dimensão mental, o que é ridículo, como eu já mencionei, como literalmente o Uta World estava destruindo o mundo real através da colisão dimensional. Após isso, ele ignora como eu provei que tem o tamanho do planeta, e ignora como as pessoas sequer se deram conta de que foram transportadas para a dimensão, já que ela é uma réplica, e simplesmente os argumentos são ignorados enquanto ele repete a mesma coisa. Ele também fala que gastar força física se refere a gastar energia e não força física, argumento totalmente ilógico, e ainda fala que o resto do texto é irrelevante, quando eu basicamente provei que a Akuma no Mi é igual ao usuário, mas ele preferiu ignorar, fingir que não a importava e repetir que é hacks, sem responder ou tentar refutar os pontos onde eu mostro que é literalmente afirmado que é igual ao usuário. Então agora, vocês irão observar a mais pura forma de negacionismo. Ele olha para esse vídeo e fala que apenas a esfera, que no caso é o Uta World, está se expandindo e não está afastando tudo em volta. Após isso, ele novamente repete o argumento de ser destruição ambiental, sendo que eu já concordei que seria. Porém, o fato é que essa destruição ambiental prova que o Uta World é físico. Ele estava destruindo o mundo real. Mas como vocês podem ver, ele ignora meus argumentos, ignora o fato de eu ter recém provado que a dimensão é física e novamente repete que é uma dimensão mental. A pérola que ele lança é que é igual ao Genjutsu, porque o Genjutsu causa reações físicas. Isso obviamente é uma falsa equivalência. O Genjutsu é uma habilidade que afeta o chakra que flui no sistema nervoso, e isso obviamente é uma reação física, mas a ilusão que ele cria não é física. Esse mundo ilusório não existe e não pode afetar o mundo real. Enquanto isso, esse Uta World pode destruir o mundo real através da colisão. Impressionante a capacidade de ignorar os argumentos. Agora, os argumentos tendem a piorar a cada momento. Ele afirma que o Itachi matou Izumi através do Genjutsu,
o que é muito absurdo, já que ele simplesmente matou através da manipulação de mente do Genjutsu, e não fazendo com que o mundo ilusório do Genjutsu causasse efeito no mundo real. Mais uma vez o mesmo absurdo de comparar com o mundo que estava realmente afetando o mundo real. Mas é aquilo. Obviamente foi o moderador de Naruto e precisava colocar Naruto no meio. Basicamente ele só estava repetindo os mesmos argumentos que eu acabei de refutar enquanto ignorava totalmente a resposta. E vou pular esse debate até a parte onde chega o dono da Wiki e onde começa a pior parte, que com certeza foi a mais estressante e que me fez perceber como eles apenas seriam negacionistas, e não iriam argumentar decentemente, e vocês podem analisar isso por vocês mesmos. Tudo que eu estou fazendo aqui é ler o debate, e acredito que fique bem claro o que está acontecendo por aqui. Ele mais uma vez fala que a colisão do Ultraworld é uma destruição ambiental, coisa que eu já estava cansado de dizer que concordo, porém, literalmente a colisão prova que o Ultraworld afeta o mundo real, mas como sempre, isso foi ignorado. Ele também afirma que não sabemos o tamanho do Ultraworld, novamente ignorando no próprio post e no meio dos debates diversas vezes que eu coloquei scan mostrando que é igual ao planeta. Novamente, ele fala que a destruição ambiental, a colisão dos dois mundos, o que eu já concordo de qualquer jeito. E o próximo argumento é que a Uta cria o Ultraworld através da imaginação e não da energia dela. Impressionante como isso é a mais pura forma de negacionismo, já que eu literalmente coloquei o databook falando que gasta força física e ele teve a capacidade de ignorar, fingir que não leu e falar que ela não gasta energia. Até me impressiona como um dono de uma wiki pode ter uma mentalidade tão infantil para simplesmente fingir não ver as coisas para provar o que ele não quer, mas só piora, vocês vão ver. Os outros argumentos foram todos sobre o Barba Branca. Ele focou todos os esforços em refutar o Barba Branca, o que é inútil, já que eu mesmo terceirizei esse feito, pois ele é irrelevante. Isso é só uma forma de se desviar do assunto principal. Além disso, observem a atitude que ele precisou tomar. Antes, as votações sempre foram gerais. Os votos para minha postagem ser aprovada eram muito maiores do que o contrário, mas o dono da Wiki simplesmente decide mudar as regras e afirmar que só os ADMs votavam, simplesmente como forma de diminuir os votos e evitar que isso seja aprovado, simplesmente aproveitando de sua autoridade. No meu próximo comentário, novamente eu mostro como o Ultraworld tinha o tamanho do planeta, era físico, como manter o Ultraworld gasta força física e por aí vai. Chega até a ser chato repetir os mesmos argumentos toda vez, e pior ainda, sabendo que eles serão ignorados. O cara simplesmente tenta comparar o Tsukuyomi com o Ultraworld, sem provar que ele é físico ou coisa do tipo, coisa que eu já fiz. E vocês que estão assistindo estão vendo perfeitamente como basicamente ninguém até agora teve a capacidade para tentar refutar meu argumento a respeito do Ultraworld ser físico. Ninguém respondeu a isso, só ignoraram e continuaram repetindo que não é físico, como se repetir várias vezes tornasse verdade. Sendo assim, eu já estava estressado após ver esse negacionismo e novamente repeti os mesmos argumentos que ele se mostrou incapaz de responder, e ao final, falei que ele claramente não queria provar, o que é bem claro e óbvio, e eu percebi que esse cara era negacionista e não valia a pena prolongar um debate onde ele simplesmente ignora os argumentos. Então, eu pedi para fecharem e rejeitarem a postagem. Apesar disso, eu vi que ele estava simplesmente debochando do post no Discord e fui debater. Novamente, ele afirmou que não tinha tamanho estabelecido para o Ultraworld, mesmo que eu já tinha mostrado dezenas de vezes. Então eu falo sobre essa forma de repetir a mesma coisa enquanto ignora totalmente meus argumentos. E novamente ele ignora e compara com Genjutsu. Nem vale a pena repetir a diferença. Vocês já devem ter entendido. Sendo assim, novamente eu refutei os argumentos dele, mencionei como já foi mostrada a representação do Ultraworld sendo uma réplica e falei sobre essa falácia de associação dele, que por falta de argumentos só ficou repetindo que o Natsu fez a mesma coisa como se isso impedisse de upar a Uta, o que é ilógico. E o que ele fez? Simples. Mandou eu parar, senão ele iria me banir, e ainda baniu um amigo meu que entrou para debater junto. Sim, ele basicamente não aguentou os argumentos e mandou parar. Tudo isso por medo de upar o One Piece e passar o Naruto planetário, de forma que chega a ser feio. Para complicar ainda mais a situação, eles chegaram no nível de falar que todos os 4 feitos seriam Outlier. Isso é totalmente absurdo e é o ápice do negacionismo. Depois disso, o cara simplesmente continua nessa, mandando me xingarem e demonstrando a atitude patética de um negacionista que é incapaz de aceitar um upgrade no verso de One Piece. E eu percebo como todo o trabalho de juntar as evidências, conseguir o apoio dos ADMs e tal, tudo foi em vão. Basicamente, eles preferiram negar porque sim. E não é a primeira vez que isso acontece nessa wiki. Apesar disso, o resultado não foi puramente negativo, por receber comentários como esse, falando que eu consegui furar a bolha e expandir o alcance do nível de One Piece.
E mesmo no Twitter tinha gente comentando sobre o meu canal. Às vezes, eu nem me dou conta de como realmente tô fazendo a diferença. Tô crescendo e conseguindo mudar a mente de muita gente. E o resultado de todo esse debate não foi nem um pouco positivo, mas perceber como eu estou mudando a ideia das pessoas aos poucos me animou bastante. Caso você tenha assistido até aqui, espero que você tenha entendido e gostado do vídeo. E peço novamente para não atacar ninguém que eu mencionei aqui, e para deixar o like, se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre o vídeo.